Galera, 5 vitórias consecutivas do Botafogo. Botafogo venceu Vitória pela Copa do Brasil por 1-0, gol do Eduardo, um gol muito lindo do Botafogo, né? E o técnico Arthur Jorge, hein, chegou e tá montando o time do Botafogo. O Botafogo tem jogado bem, tem conseguido vencer seus jogos, né? Parece que espantou, o Arthur Jorge espantou a crise do Botafogo. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, praticamente caminhou a sua classificação na Copa do Brasil. E será que o Botafogo vai conseguir repetir o feito de 2023, galera? Pelo menos assim, o Botafogo conseguiu o título. Será que esse ano é o ano do Botafogo? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando sobre o Botafogo. E no final do vídeo a gente volta e fala mais um pouco sobre o jogo do Fogão. Fogo e Vitória. E Arthur Jorge, o técnico do Fogão, falou depois da vitória. Aquilo que tem no meu trabalho nas 5 vitórias é exatamente da mesma medida do que tem das minhas 2 derrotas. Portanto, em relação a isso, eu tenho 7 jogos aquilo que conseguimos juntos foram 5 vitórias e 2 derrotas, sendo que, naturalmente, como diz também, aquilo que nós precisamos é de tempo para poder criar uma identidade, criar uma ideia. Para mim o mais importante serão sempre os jogadores, daquilo que eles fazem, daquilo que o elenco é capaz de desempenhar enquanto missão. Naturalmente que nesta altura, e cada vez mais com uma ideia mais próxima daquilo que é a minha própria ideia, em que eu espero e quero que esses atletas passe a ser também a ideia deles. E quando assim é, as coisas ficarão sempre mais fáceis. No jogo de ontem, ele escalou o time praticamente todo reserva. Uma exceção ali do John, que hoje é titular, do Lucas Halter, Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique ainda assim jogando fora da posição, ele jogou centralizado ontem. E o Jefinho pode ser considerado titular. Mas Eduardo. Então, o Eduardo tem jogado ainda no lugar do Tiquinho, né? Mas ele hoje seria a opção ali para o comando do ataque. Mas foi um time que não se achou no jogo até os 10 minutos do segundo tempo. O Vitória era melhor. Embora o Botafogo tivesse um pouco mais de iniciativa para o jogo, ele tentava ir para o ataque, mas ele não conseguia ir para o ataque. E o Vitória, quando partia no contra-ataque, levava perigo. Nesse lance aí o Dudu escorrega. Olha só, era um lance para o Vitória abrir o placar. Ele escorrega. E na jogada seguinte, tem uma outra chance e o Mateuzinho chuta para fora. Tapetinho trabalhou bem nessa. E aí, depois desses 2 gols que o Vitória perdeu, o Arthur Jorge perdeu a paciência também. Olhou para o banco e falou: vem aqui, Danilo, Romero, Júnior Santos, entrem. E aí o jogo mudou. Foi um passe de mágica. A partir das substituições. Os caras participaram do gol. Sim. Começou no Romero, não foi? São 16 toques envolvendo os 10 jogadores de linha. O Prati, sempre precipitado, comparou com o gol do Brasil na final da Copa de 70. Sério? Ele deu 4-1, mas no ato. Você não estava no WhatsApp? Eu esperava essa. Parece que ele tinha a mensagem já pronta. Agora, o Arthur Jorge falava de tempo. A gente sempre debate essa questão do tempo para o técnico. Né? Uhum. Eu acho que essa questão do tempo para o técnico não é dar tempo para ele mostrar resultado só lá no fim do tempo. Você ganha tempo mostrando o resultado aos poucos. Mostrando evolução, mostrando ideia de jogo, mostrando como você explora o potencial que o seu time tem, que o seu elenco tem. O Botafogo tem um grande potencial ofensivo com esse atual elenco. E o trabalho do Arthur Jorge está mostrando isso nas últimas 5 partidas. Ele começa mal, ele começa com aproveitamento 0 e agora já tem 100% nas últimas 5. Então é isso. Destacar, né, professor, que ontem, esse é o jogo de Copa do Brasil. O Abel lembrava muito isso do mata-mata. O Botafogo está jogando contra um time de primeira divisão. O jogo da volta é no Barradão. O Barradão é um caldeirão, a gente tem visto os jogos do Vitória lá. E tem uma questão que diferencia muito esse jogo de ontem do que o Botafogo vai encontrar lá em Salvador, que é o gramado. É isso aí. É um gramado que o Botafogo está acostumado a jogar no Newton Santos, é um gramado que dá muita velocidade para a bola artificial. Já no Barradão, eu lembro que o Palmeiras foi jogar lá na primeira rodada, até venceu, mas o Abel saiu reclamando que o gramado é muito pesado, que a bola não corre, que os jogadores tiveram que fazer um esforço acima do normal. Então, o ideal para o Botafogo ontem era ter vencido com um placar um pouco mais elástico. E aí, como ele demorou a entrar no jogo, só entrou no jogo ali por volta dos 15 do segundo tempo, ele até marcou mais 2 gols, só que ambos foram anulados por impedimento. O 1-0 acaba sendo um resultado pequeno para a necessidade de você defender esse resultado lá em Salvador, no jogo de volta.
Então, eu entendo a opção por você poupar titulares, porque o calendário é realmente puxado, mas poupou contra um Vitória, que não é um time qualquer, é um time, repito, da primeira divisão, e que vai jogar em casa e que vai jogar pressão para cima do Botafogo no jogo do Barradão. Então, foi uma vitória, um triunfo, mas que ficou assim, com cara de que poderia ter sido melhor para o Botafogo, pensando em classificação de Copa do Brasil. E o Léo Condé, ele pensa muito bem o jogo, né? Ele é um treinador que pensa na estratégia ali, dependendo do adversário. A gente viu isso acontecer muito nessa trocação dos Bavis, que a gente já viu, né, nessa temporada. Sempre ali, ele e o Ceni trocando ali, né, de muita ideia tática mesmo de jogo. E ontem o Condé pensa muito para tirar o jogo do Botafogo pelos lados, né? Ele monta ali a linha de 3, com os dois bem abertos, com o Zeca participando muito do jogo também, tanto com ou sem a bola. Então ele pensou muito nessa estratégia de parar o Botafogo, né? De impedir com que o Botafogo pudesse acelerar pelos lados. E aí por isso que também no entrosamento, quando os 3 jogadores que entram também entram muito bem pro lado do Botafogo, consegue 1-0. O gramado ele ajuda o Botafogo tanto no gol perdido pelo Vitória no escorregão ali, quanto no gol nessa troca rápida de passes entre os jogadores. Eu tô com o Eugênio. Lá vai ser muito mais difícil. Eu acho que pro Vitória esse 1-0 mantém ali a expectativa até para poder ter um triunfo sobre o Botafogo lá. Concordo com vocês, viu, professor Celso? Eu não sou tão radical ao dizer que o fator casa não agora o influencia. senhor acordou para o fator casa. Dependendo do time, dependendo de características. O Vitória, atualmente, com o seu gramado que é diferente, que é mais pesado, a sua torcida fazendo muito barulho, e o time é bem montado pelo Léo Condé, ele realmente joga melhor no Barradão. Viu? Não sou tão radical, Eugênio. É porque nesse caso... Muito bem. É um novo Abel Neto? Ele começa o Brasileirão com uma sequência muito interessante, né, dentro do Barradão. No Brasileirão é que ele passa a ter mais dificuldades e aí já emenda. Ele vem com uma invencibilidade de muitos jogos, acho, é isso. Né? E se nesse caso você não se rendesse, porque esse caso é o fator campo gritando para os dois lados. Né? Os dois, não é só o gramado, claro, na dinâmica do jogo, mas tem um ambiente do Barradão. Esse confronto já começou equilibrado na hora do sorteio. Todo mundo sabia. É pau a pau. Eu acho que o Vitória se deu muito bem, principalmente no final desse jogo, em que o Botafogo estava em cima e poderia ter feito o segundo gol. Gol anulado e tudo, né? E não faz. E tem as defesas também do goleiro do Vitória, uma sequência no final da partida. Mas é como lembrou o Eugênio, o Botafogo desperdiçou muito tempo desse jogo. O segundo tempo só não foi suficiente para abrir uma vantagem que deixaria o Botafogo mais confortável. Está em aberto. Esse é um confronto em aberto e o Vitória sabe disso. Vitória saiu com esse sentimento. Linda festa também da torcida do Botafogo, né? Queria destacar um jogador, Abel, bonito, né? O símbolo ali, né? A estrela solitária. Sim. Um jogador que chegou recentemente ao Botafogo e que ontem se mostrou muito agressivo ofensivamente, o lateral esquerdo cuiabano, ex-Grêmio. O primeiro chute a gol, de fato, do Botafogo é dele. É uma bola que ele arrisca, assim, até inesperada, lá de longe, coloca em curva. O Lucas Arcanjo vai fazer uma defesa no alto, assim, e depois ele quase faz o segundo gol. Ele aparece para cabecear, né, um cruzamento que vem da direita do Savarino, ele aparece no meio da área, como um centroavante, cabeceia, e aí outra defesa do goleiro do Vitória. É um jogador que tem um potencial técnico, ele tem um histórico também de muitas lesões, é verdade, é importante o Botafogo tomar cuidado com isso, mas eu acho que ele pode agregar num estilo de jogo muito ofensivo do Arthur Jorge, né, que ele tem trabalhado com o Botafogo. O que o Botafogo conseguiu fazer ontem, depois das substituições, é muito interessante pelas ideias de movimentação dos jogadores de frente. Você não vê ninguém parado. Então o Savarino, uma hora está na direita, uma hora está na esquerda, daqui a pouco está entrando pelo centro. O Júnior Santos a mesma coisa quando ele sai do banco. Ele aparece como centroavante, daqui a pouco ele está caindo pelo lado do campo, ele volta para buscar jogo. O Romero a mesma coisa. E nisso apareceu mais uma figura ontem, que era o Cuiabano. O Cuiabano aparecendo para cabecear na marca do pênalti. O lateral esquerdo. Então, é um jogador que pode acrescentar ali mais um item a esse Botafogo que eu acho que ele tem condições de conquistar a vaga de titular. Um bom elenco, né? Demonstrado ontem nesse jogo importante de Copa do Brasil. E atenção, torcedor do Botafogo, atenção você, amante do futebol, o gol foi tão bonito, tão bem construído, por que a gente não pode mostrar aqui no nosso F360 de uma forma diferente, não é verdade? Sim. Olha aí. O caminho do golaço, Mari Pereira, mapa do gol do Botafogo contra o Vitória.
Olha aí, Mari. Bonito, né? Gostou? Sim, quando a gente vê esse tipo de lance, esse tipo de jogada que, assim, mostra além da qualidade do treinador, do trabalho que está sendo realizado no dia a dia, né? Porque, assim, é um entendimento altíssimo entre os jogadores, a referência, desde quem inicia a jogada até passa pelo jogador que faz o pivô, que aparece dentro da área, confunde muito a marcação. Foi um golaço do Botafogo. Começou com o John, né? Olha lá, participação de quase todo mundo. Acho que todo mundo tocou na bola. Estava em campo naquele momento ali. E ali na tela mostrava 39 segundos de posse do Botafogo para chegar no Eduardo. Algo que estava sendo muito difícil antes das substituições. Essa bola aí, saindo dali, o Vitória quase fez um gol de uma bola perdida pelo Diego Hernandes momentos antes. E aí, dessa vez, é uma saída de jogo muito mais organizada, paciente, você vê que não é acelerado, troca passes, sustentação com saída de 3, olha aqui, sempre voltando um junto com os zagueiros, a bola chega no Mateus Ponte, e a partir daí começa a troca de passes, né? Ó, e olha como um vai arrastando a marcação para abrir espaço para o outro, né? Tudo de primeira, tudo muito rápido, muito bem construído o gol muito bonito mesmo do Botafogo, terminado, né, finalizado pelo Eduardo, que fez um pivô, né? Ele faz o pivô, joga de costas, gira em cima do zagueiro, recebe na frente. Eu acho que esse vai ser um desafio para o Arthur Jorge, né? Você ter o melhor do Eduardo quando o Tiquinho voltar, por exemplo, né? Porque nessa configuração ele jogando muito mais avançado, respondendo a isso, marcando, mas é um jogador que tem muita qualidade para ficar fora quando o Tiquinho voltar. Mas aí vai ter gente de qualidade ficando fora do time, não tem jeito. Só cabem 11 para começar, né? Só jogador de lado, os lados são só 2. O Botafogo tem vários. Que ele está trazendo, que ele passou a fazer? O Júnior Santos voando, fazendo uma temporada maravilhosa, aí volta de lesão o Luiz Henrique. Está jogando em outra posição, né? Aí ele traz o Júnior Santos para dentro. Assim, não vou tirar o Júnior Santos do time. Eu acho até que ele perde um pouco daquela força que ele tem pelo lado do campo, mas ele não deixa de jogar. Mas é isso, né? É a necessidade de você encaixar quem tem muita qualidade. Sim, aí tem Savarino e Jefinho, de um lado. Por dentro tem Tiquinho e Eduardo. O que o Eduardo apresentou, principalmente no primeiro semestre ali, o Botafogo ainda não encontrou essa peça. Acho que ele ficou muito ausente por conta mesmo, né, da entrega, caiu junto com o grupo, mas foi fundamental. Então, se você consegue recuperar o Eduardo daquele semestre, com esses jogadores de frente, ele tem muito a oferecer. E num calendário muito puxado, a gente sabe, né, que vai ter jogador entrando e saindo em todos os jogos. Aí, Botafogo é importante que ele tenha opções. E se alguém puder fazer... o Eduardo, continue, professor, mas vai... Olha aí, tá aí, telinha do Eduardo. Se alguém puder fazer a função mais do meia, que é o que esse time pede, né? Alguém para alimentar essa turma. Acho que o Eduardo é um candidato a isso, já fez isso na vida. Também a família botafoguense agradece. Ele fez isso ano passado, com o Tiquinho e ele jogando por trás do Tiquinho. Ontem ele jogou mais avançado, né? E faz o gol de centroavante, né? Mas eu acho que quem tem se adaptado muito a essa função é justamente o Jefinho, que dá o passe para o gol. O Jefinho, quando ele joga centralizado ali, quando ele sai da ponta e vem para o meio, eu acho que ele tem encontrado soluções melhores que o próprio Júnior Santos quando joga por ali. Isso é bom, porque a gente está falando de um Botafogo que hoje não necessariamente guarda posição ali, né? Os jogadores. Eles se movimentam muito. Exato. Fora os bons volantes que tem. Até os volantes, né? O Danilo Barbosa pisa na área, chega para finalizar. Qual o patamar do elenco do Botafogo no futebol brasileiro hoje? Pergunta fácil ou difícil? Tá entre os melhores. Tá entre os melhores, indiscutivelmente. Muitas opções, né? Eu não coloco no nível de Flamengo e Palmeiras, mas ele está logo ali, coladinho e com chances de... Evoluiu, é um time mais qualificado do que o do ano passado. E você tem Flamengo, Atlético e Palmeiras. Mineiro, né? Atlético Mineiro. Eu acho que o Botafogo ele vem nessa cola aí, tem top Inter, 5. São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense. Top 5 na... mas acho que ele tá à frente desse. Talvez do Inter não, mas de um top 5 ali acho que ele entra. Top 5 na teoria e na prática tem que pensar em top 4. Então você sempre tem que querer mais do que a teoria indica, né? Abel, ano passado eu falei uma coisa aqui que é dura para o torcedor pelo que foi o desenho do Campeonato Brasileiro ano passado. Mas, no final das contas... Eu lembro o que você falou. Foi uma evolução. A parte física que o Botafogo sofreu? Sim, o Botafogo sofreu com um monte de coisa. Acho que parte física e psicológica. Mas vamos lá. O torcedor, ele sonhava com o título porque o Botafogo tinha uma campanha para isso. O Botafogo acabou não sendo campeão. Mas mesmo não sendo campeão, ele terminou em 5º lugar no campeonato. Se você comparar com o que vinha sendo antes, o Botafogo melhorou.
É que ficou aquele gosto de cabo de agora, guarda-chuva. quer dizer. No resultado pegando final do temporada, ano né? passado, comparando é um com o resultado outro. melhor do Esquece que que foi tinha sido. líder. Esquece que ganhou Se o todos Botafogo aqueles termina pontos. o campeonato em quinto lugar, Não, mas sem aí- ter tido aquela oscilação... Se eu fosse torcedor do Botafogo e eu ouvisse você falando isso no final do campeonato, eu ia ficar com Tá. vontade de te agredir. Mas olha só, vamos eu lá. Eu ia te agredir porque eu sou contra a violência. Eu entendo, Mas eu ia Abel. ter vontade. Mas vamos lá, vamos tentar ser frios Pô. e olhar com distanciamento, sem pesar, né, o trauma que foi o ano passado. Vamos imaginar, como disse o professor, que o Botafogo não tivesse sido líder do campeonato, que ele ficasse o campeonato inteiro no quinto lugar. Ele estava Aí ali... sim. tava- Você estava viajando e voltou e viu. É. Se bem que Terminou hoje em dia, quinto. você Se tá você viajando, não comparar com o significa que nada. vinha antes, é uma evolução. Tanto que o Botafogo volta à Libertadores desde 2017 que ele não jogava. Sim, eu te entendo, mas não dava pra comemorar, né? Não estou colocando que é para comemorar, estou tentando entender a evolução do Botafogo, do cenário do futebol brasileiro. Ele, ano passado, teve uma óbvia evolução, embora tenha tido um trágico segundo turno, etc. Ele saiu da curva, o que poderia ser normal para o Botafogo. na Poderia temporada ser uma passada. evolução muito acima do esperado. Se ele confirmasse o Teve o título, campeonato na mão e ninguém, jogou fora. quando começou o campeonato do ano passado, imaginava o Botafogo campeão. Mas acho que nem mesmo o Botafogo, né? Então. Porque você senta ali para montar o planejamento e se você faz um planejamento pensando em ser campeão do Brasileirão, aí isso passa por mercado, isso passa por uma série de questões. O Botafogo ele não foi agressivo para montar um elenco para ser campeão Especialmente na brasileiro. janela de meio de ano. Exatamente, as coisas apareceram para ele com um ótimo trabalho do Castro e aí depois as coisas caíram. Na planilha Então, da assim, SAF e aí, foi- esse ano, então, para completar a ideia, esse ano me parece que ele já está um degrauzinho mais acima, em termos de capacidade técnica do time. Até quando ele recalcula a rota pensando no treinador, né? Sim. E eu acho que as ideias do Arthur Jorge, iniciais, a gente precisa entender a evolução do que vem pela frente ainda. Mas iniciais são ideias mais agradáveis do que as próprias ideias do Luiz Castro, que montou um Botafogo muito eficiente, mas era um Botafogo de transição. Um time de força física, era um Botafogo muito forte, de velocidade, mas que saía da defesa para o ataque para construir os seus gols. Esse time do Arthur Jorge, a gente já está vendo, e esse gol é a grande expressão disso, uma delas, porque o Botafogo já fez isso em jogos anteriores, é um time que trabalha mais a bola, é um time que tem mais movimentação dos jogadores de frente, que envolve mais o adversário. Então, tende a ser um time melhor. O resultado, eu não sei qual vai ser o resultado. Tem uma preocupação. Tem muita coisa pela frente. Um torcedor, um dos mais conhecidos ou badalados do Botafogo nas redes sociais, o Pedro Certezas. Grande figura. Uma Engraçadíssimo. figuraça, agita as redes sociais. Outro dia, depois da última vitória, antes dessa de ontem, não me lembro acho que foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele fez um vídeo e falou, no meio do vídeo ele falou, Cristiano Ronaldo, larga o celular! É só falta... Galera, vitória aí importantíssima do Botafogo e gol bonito, hein? Toque de bola, né? Saindo da defesa até o ataque, o Botafogo teve uma evolução assim inacreditável. Em tão pouco tempo, o Arthur Jorge conseguiu fazer uma mudança muito grande nesse time do Botafogo, tem jogado muito diferente, né? Lembra muito o Botafogo da última temporada, uma equipe bastante consistente, né? Uma equipe muito consciente dentro de campo, sabendo o que precisa fazer, coisa que não vinha acontecendo no Botafogo. E agora está acontecendo. Isso daí é o que eu falo, é a filosofia do treinador. O treinador, se não inventa muito, faz o básico ali, aproveita o máximo dos seus jogadores, o time evolui. É o que está acontecendo com o time do Botafogo, galera. Vamos acompanhar aqui os jogos, né, do Botafogo. O Botafogo que joga no Campeonato Brasileiro nesse final de semana contra a equipe do Bahia, domingo 18h30 da noite. Já a equipe do Vitória. O Vitória joga em casa no Barradão contra a equipe do São Paulo, domingo 4 horas da tarde. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 9 pontos e já a equipe do Vitória tem um pontinho, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, galera. E o Botafogo, galera, será que o Botafogo vai de novo liderar o Campeonato Brasileiro por muitas rodadas? O Botafogo já assumiu a liderança já na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem essa dúvida, será que o Botafogo vai embalar de vez? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Não esqueçam também, galera, dar uma moral no nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.